Tudo bem, meninos? Vamos retornar à nossa aula novamente, parte 2, né? Trabalhando aí os aspectos naturais da Europa, Ásia e Oceania. Hoje nós vamos dar continuidade trabalhando aí a questão da hidrografia da Europa, conhecendo aí as bacias hidrográficas predominantes na Europa, na Ásia e posteriormente também nós vamos conhecer sobre as bacias hidrográficas da Oceania. Da mesma forma, o Danúbio, ele nasce lá no centro da Europa, né? Ou seja, próximo da Alemanha, lá, ou seja, próximo da França também, e deságua aqui, ó. Então, ou seja, outros desaguam em outros rios, como nós podemos observar aqui também. Aqui nós encontramos todas as bacias hidrográficas do continente europeu, desde as bacias secundárias, que nós podemos observar aqui, ó, na costa norte, bem lá na área litorânea do Oceano Glacial Ártico. Também as bacias secundárias, também aqui, do litoral Atlântico. Outra bacia secundária do Mar Mediterrâneo. E então essas aí são consideradas bacias secundárias. O que é a bacia secundária, gente? É porque ela já o seu rio principal ou seus rios já desaguam diretamente no oceano. No caso aqui, no litoral ártico, já deságua diretamente no Oceano Ártico. Aqui no litoral atlântico, os rios já desaguam diretamente no Oceano Atlântico. No Mar Mediterrâneo, da mesma forma, os rios já desaguam diretamente no Mar Mediterrâneo. Coisa que não vai acontecer com a bacia do Mar Negro, com a bacia da região do Danúbio, do Volga e do Reno. Então nós vamos destacar 3 bacias importantes nessa região, que eu considero as mais importantes dessa região aí. Lembrando que desse emaranhado todinho fluvial, né, nós vamos destacar 3. A primeira, a do Reno, que se localiza aqui, ó, ao norte da Europa, numa região aí onde pega uma parte do território alemão, tá? O Reno, ele nasce na Suíça, tá? Serve de fronteira entre a França e a Alemanha, onde banha uma das regiões, né, mais importantes aí, ó, e industrializada de toda a Europa aqui, ó. Outra bacia importante é essa daqui, ó, o Danúbio, na Europa Central. Ele nasce no maciço da Floresta Negra, na Alemanha, nessa região aqui, ó. E aí, daí ele percorre para as partes mais baixas, onde está a jusante, onde ele deságua aqui no Mar Negro, tá? E drena áreas muito importantes na região centro-sul da Europa. Além da Alemanha, banha os seguintes países também: a Áustria, a Eslováquia, a Hungria, a Sérvia, a Bulgária, a Romênia e também a Ucrânia, nessa área aqui, ó. A bacia do Volga, que se localiza nessa região aqui, ó, ela também é bastante importante. O Volga, ele é o maior rio europeu. Sua nascente localiza-se no Planalto de Valdai, na Rússia, ou seja, ele percorre uma longa distância até desaguar aqui no Mar Cáspio. Além de grande quantidade de rios e de mares, a hidrografia europeia apresenta ainda muitos lagos, como este aqui de Constança, de Genebra, de Zurique, na Suíça. Esse lago de Constança se localiza na região fronteiriça entre a Suíça, a Áustria e a Alemanha aqui, ó. E também não podemos deixar de citar os lagos glaciários, que ainda aparecem em várias regiões da Europa, como por exemplo nas regiões, né, mais noroeste da Rússia, na região escandinava também aqui, ó, e sobretudo na Finlândia, considerada aí o país dos lagos, por concentrá-los em maior número. A partir de agora nós iremos trabalhar as paisagens naturais da Ásia. Lembrando que a Ásia e a Europa constituem aí praticamente o mesmo continente, né, formando a Eurásia. Nós estamos trabalhando separadamente para que facilite, para que vocês possam compreender o conteúdo, porque é muito grande a Eurásia, então nós vamos separar a Europa, a Ásia e depois a Oceania para facilitar a compreensão até mesmo do conteúdo. Aqui nós podemos visualizar
os países que constituem o território asiático. Lembre-se que a Ásia é o maior continente do planeta. Tanto é que a própria Europa é visto como uma península da Ásia. Compreender as características do relevo. O relevo da Ásia agora. Ao observar esse mapa, verifique que aqui a gente encontra uma variedade de tipos de relevo, desde as regiões mais elevadas da Europa, áreas que se aproximam dos 9.000 metros de altitude, como o Monte Everest no Himalaia e o Planalto do Tibete. E da mesma forma, nós visualizamos que há uma grande extensão de massas de terra formada por planalto, ou seja, o planalto ele predomina na Ásia. Tá? Então pode observar aí ó, que toda essa área aqui predomina os planaltos. Em segundo lugar, destaca-se as áreas de planícies. Tanto as áreas que margeiam a parte norte, lá, ó, a região da planície da Sibéria, a área bastante fria, né? Durante praticamente todo o ano. Aqui também nós temos uma área de planície também, próxima do Mar de Aral, mar esse que praticamente hoje, né, devido à degradação ambiental, ele foi reduzido a menos da metade. Temos também a depressão absoluta em um número menor, mas tem uma importância muito grande aqui, a chamada depressão caspiana, essa região que é próxima do mar Cáspio, né? Por isso ela é chamada de caspiana. Depressão absoluta significa que ela está abaixo do nível do mar, tá? Em relação ao nível do oceano, lá do mar, e do mar ela está a um nível menor. Tá? Então nós temos aí vários planaltos, várias planícies, né? Podemos destacar aí o planalto da Mongólia aqui também, ó, que tem uma importância muito grande nessa região aí. Temos várias planícies, como a planície da Sibéria, aqui a planície da Mesopotâmia, entre o rio Tigres e o rio Eufrates aqui, ó. Tá? Então são áreas muito importantes na produção agrícola. Aqui próximo do Mar de Aral, essa região aí foi muito utilizada na época da União Soviética, né? Tanto é que um dos impactos ambientais causados no entorno do Mar de Aral foi justamente a canalização da água do Mar de Aral na produção de algodão, né? Então isso reduziu bastante a água do mar e causando o impacto que hoje está acontecendo lá. Tá? Então, ou seja, essa região aqui da Sibéria, que é uma planície muito grande, no entanto ela é pouco explorada, questão da agricultura, porque é uma região muito fria, né, gelada, e que de certa forma impede aí vamos dizer, essa exploração econômica, né? Mas é uma área muito importante para a Rússia, porque se destaca também, né, áreas ricas em recursos minerais aí. Alguns fatores climáticos que influenciam na formação do clima da Europa. Consequentemente, também vai influenciar também nos climas da Ásia, que nós estamos falando aqui agora. Tá? Um deles é a corrente marítima fria. Essa corrente marítima fria, ela vai atuar aqui ó, na costa leste. Nós temos aí a corrente Oyashivo, né? Ou seja, que atua nessa região aqui ó, na costa leste, trazendo águas geladas do Oceano Ártico para essa região aqui. Ó. Então, as correntes marítimas, ela é o movimento das águas frias, das regiões de água fria, movimentando para a direção das águas quentes. Da mesma forma, também temos o movimento das águas quentes aqui, ó. As águas quentes que se formam mais aqui abaixo, próximo da linha do Equador, né, ela vai atuar aqui nessa região, tanto ao sul aqui dessa região do Oceano Índico aqui, ó, próximo da Índia, né, como também nessa costa do Japão, que é ao sul do Japão. Então, ou seja, nós temos o cursivo, a corrente quente do Japão, e temos aqui ó, outra corrente marítima quente que atua nessa região do Oceano Índico aqui, ó, aquecendo as águas do Oceano Índico. Consequentemente, ao aquecer as águas do Oceano Índico, o que vai acontecer? Vai formar massas carregadas de umidade quente, e essas massas de umidade, que nós observamos as setas alaranjadas apontando para lá, ó, nessa direção, e outra aqui, ó, nós percebemos que aí formam as monções.
quentes e úmidas, ou seja, quando essa água é aquecida aqui, essa forma grande quantidade de umidade e é empurrada pelos ventos em direção do continente. Nesse período que ocorre essa formação dessas massas úmidas aqui no sul da Ásia, massas de ar úmida vão causar grande quantidade de chuva no sul da Ásia, ocasionando aí chuvas torrenciais, chuvas fortes que podem causar aí impactos muito sérios. Tá? Entre eles, desabamento, deslizamento de terra e daí por diante. E acima nós temos aqui ó, a influência de outra massa de ar. Essas setas azuis que nós podemos observar ao norte da Ásia são as massas de ar fria. Elas são frias e secas, porque se formam numa região muito fria, no Oceano Glacial Ártico. Ela vai trazer uma friagem para essa região aqui, ó, da planície da Sibéria, fazendo com que essa região fique coberta de neve, né? Ou seja, praticamente todo o ano. Mais ao sul aqui, essas áreas que se destacam pela cor aqui são as elevadas montanhas. Essas montanhas elevadas, elas servem aqui como uma barreira natural, na realidade, isso aí é o Himalaia, né? Ou seja, a Cordilheira do Himalaia, que serve como uma barreira natural que vai impedir que essas massas quentes úmidas que se formam aqui, ocasionando as monções, entre para o interior da Ásia. Da mesma forma que ela também vai agir como uma barreira, impedindo que as massas frias que se formam ao norte também possa chegar ao sul da Ásia. Os diversos tipos climáticos que ocorrem no continente asiático. Aqui nós podemos observar no mapa, essas cores de roxo, predominam o clima subpolar. Isso porque predominam nessas áreas fatores que proporcionam a formação desse tipo climático subpolar. Primeiro, pela formação das massas de ar frias que se formam aqui. Ela é um dos fatores responsáveis na formação dessa característica de clima subpolar. Também as correntes marítimas frias que atuam nesse litoral aqui, ó, e que acaba de certa forma influenciando aí a formação desse tipo de clima. Abaixo do clima subpolar, que se localiza, como a gente observa, se localiza em uma região já de média para alta latitude, ó, aqui está o Círculo Polar Ártico, aqui, ó, já dando passagem para as regiões de alta latitude, bem próximo dos polos. Nessa região é as médias latitudes, ocorre a zona temperada. Os climas que vão ocorrer aqui vão se formar devido à influência dessa zona de média latitude, ou seja, aí existem outros fatores que, relacionando a latitude, vão alterar o tipo climático. Primeiro, a latitude em si ela já ocasiona a formação dos climas temperados, mas aí outros fatores como a elevada altitude, nessas regiões aqui ó, em amarelo, onde o mouse está sobre ele aí, ó, essas regiões é uma região bastante elevada, onde se forma nessa área aqui ó, uma grande cordilheira, uma grande montanha, o Himalaia. Então, ou seja, um outro fator agora, então, além da latitude, nós temos a altitude que vai influenciar nessas regiões aí. Nessa área se forma as águas quentes do oceano. As águas quentes do oceano vão ocasionar a formação de climas quentes nessa região aqui, ó. Primeiro que entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, abaixo da linha do Equador, essa região aí é conhecida como áreas intertropical. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente vai ser. Nossa aula 2, pessoal, fica por aqui. Na próxima aula, na aula 3, nós iremos ainda dar continuidade a esse mesmo assunto, que é as paisagens naturais, focando agora, dando passagem aí para a compreensão de outros aspectos naturais que nós não estudamos e também, mais à frente, começar a trabalhar a oceania.